o Evangelho de João, no capítulo 19. Iremos ler a partir do versículo 38. João 19, verso 38. Vamos ler, acompanhar as Escrituras juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O título diz: O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Somente até aqui, irmãos. Amém. Palavra, irmãos, do Senhor para nós nessa noite. A palavra do Senhor, irmãos, ela é especial. Ela sempre é especial. Se formos pedir para o irmão Bruno, que está todos os dias ouvindo a palavra na CCA, e você perguntar para ele se ele sabe como que é a revelação da palavra, ele vai te explicar que algumas vezes ele até sabe o que o pregador vai pregar. Ele vai te explicar que de outras formas ele nem imagina o que vai sair da boca do pregador. Se você for perguntar para o irmão André, ele vai te falar das múltiplas formas que o Senhor revela a palavra na vida dele. Às vezes num pensamento, às vezes numa oração, às vezes fazendo o cotidiano, se alimentando, vem uma força na mente, uma vontade, um assunto, que é o Senhor mexendo no coração. E cada um, irmãos, cada um, o Senhor se usa de um jeito. Tem homens e mulheres que têm um dom profético. Deus deu a essas pessoas um dom profético. E eles vão falando, vão narrando a vida com quem ele está conversando, e o Senhor fala com aquela pessoa. Outros têm um dom que parece um poeta. Eu me recordo que há muitos anos atrás eu ouvi a pregação da boca de um irmão, que ele pregou uma parte a respeito da pomba na fenda, que está em Cantares de Salomão, que foi a palavra mais bonita que eu ouvi na minha vida, mas foi uma pregação poética. Eu não consigo nem replicar aquilo, não sei nem o que eu ouvi, eu sei que era lindo. E o Senhor falou com a minha alma, falou com a alma de todos aqueles que ouviram aquela noite. Tem irmãos que pregam, que parece um locutor de rádio. E ele prega e ele vai lá rápido, ele envolve com quem está ouvindo, e a pessoa parece que está vivendo a experiência. Não é verdade? E Deus fala com a irmandade, com quem ouve. Tem irmãos que eu convivo, que eles não nos deram a honra, nem a graça de darem a palavra para nós aqui na igreja. Eles têm um dom excelente, mas que ficam um pouco retraídos.
que eu garanto para a Irmandade, que se eles pregassem a palavra para nós, a gente ia ter que colocar cinto de segurança nos bancos, porque eles contam de uma maneira, eles envolvem a gente de uma maneira que daqui a pouco a gente sobe, a gente desce, a gente vai para o lado e volta. Porque é o dom da pessoa, ela coloca você no centro da história. E o Senhor fala com as nossas almas. Tem até que esses dias um irmão que batizou aqui com a gente falou assim: irmão, eu gosto tanto da palavra de irmão que eu coloco ela para os meus filhos dormir. Eu falei: que bom, o dom do Rivotril então eu tenho. Mas por que a gente está falando essas coisas, irmãos? Porque não importa a maneira como a palavra chegue, a palavra vem de Deus nas nossas vidas. Não é nós que falamos através de Deus, é Deus que fala através do homem. E quando Deus fala através do homem, seja mais alto, mais baixo, mais virtuoso, mais quieto, a palavra chega e ela cumpre nas nossas vidas. E porque não tem uma pessoa igual a outra, assim como não tem um dom igual a outro, se eu quiser copiar o dom excelente do irmão Cleiton, o dom excelente do irmão André, do irmão Tiago, eu não vou conseguir. Se um quiser copiar o outro, não dá, porque cada um tem um jeito. Assim como a vida de cada um que está aqui na igreja, assim como a vida de cada pessoa que está ouvindo, recebendo essa palavra através da internet, cada um de nós somos de um jeito único e exclusivo. E muitas vezes nós olhamos para a nossa necessidade e falamos: desse jeito que eu sou, eu não vou alcançar o que eu preciso. Desse jeito como eu me visto, como eu falo, como eu aparento, como eu ando, como eu vou, como eu volto, não vai dar certo. E o Senhor, por essa palavra, nos instrui que é através da maneira como nós estamos, o Senhor cumprirá toda boa obra nas nossas vidas. Nós não vamos, irmãos, mudar a nossa cor, a nossa forma, o nosso gênero, não vai ter mudança. O Senhor vai fazer na nossa vida do jeito que nós somos. E o Senhor nos traz à memória essa passagem do sepultamento de Jesus para mostrar como, quando existe um plano de Deus, o extraordinário, o diferente, acontece no nosso meio. E aqui nessa palavra que nós lemos, foram poucos versos, mas nós tomamos nota, irmãos, nós interpretamos, nós conseguimos entender que tudo que nós precisamos fazer perante o nosso Deus ou ao nosso Deus, porque quando nós vivemos a nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, quando nós estamos no meio da nossa família, criando os nossos filhos, na nossa vida com a nossa esposa, nosso esposo, nós precisamos buscar sermos servos e servas de Deus também, porque tudo que nós fazemos ao Senhor. E nesse texto que nós lemos, nós entendemos que tudo que você faz precisa ser excelente. Tudo que você precisa fazer com perfeição para sermos agradáveis a Deus. Nós lemos aqui, irmãos, que 2 homens, José de Arimateia e Nicodemos, foram levar o corpo de Cristo, o nosso Senhor, para ser sepultado. Nós precisamos compreender o tempo em que esses fatos aconteceram. A pessoa, quando ela era crucificada por um crime, porque Cristo foi crucificado por como se fosse uma perturbação contra os judeus, quando a pessoa era crucificada por um crime, ela morria no madeiro e ela se decompunha ali também. Ninguém ia lá retirar o corpo, porque a pessoa naquela situação, ela geralmente estava desprovida de um advogado, ela estava desprovida de posses, então ela era uma pessoa que estava à margem da sociedade. Então ela era deixada, porque ninguém ia investir algum dinheiro para retirar aquela pessoa, para sepultar ela. Então o convencional era que a pessoa que fosse crucificada ali ficasse. Mas Deus Pai, usando-se desses 2 homens,
o José de Arimateia, que era um senador, um homem que estava na liderança política daquele povo, ele foi até Pilatos, que era o governador, e pediu o corpo de Cristo. Pediu para sepultá-lo. E Pilatos, irmãos, tinha vivido um tempo de estresse, se é que existia essa palavra naquela época. Porque Pilatos, ele era romano, ele não era judeu. Ele estava a serviço de Roma. Então ele não tinha vínculo emocional e social com aquela sociedade. Ele estava ali como um dominador. E Pilatos, irmãos, passou por um tipo de estresse porque ele não queria fazer aquilo com Cristo. Ele não via nada que fizesse com que ele merecesse aquela punição tão severa. E aquilo ali não foi bom para ele. Então, a causa de um prisioneiro, a causa de uma pessoa que está à margem da sociedade para o governador, ainda mais quando ela é um pouco estressante, ela deixou de ser... ele quer passar por cima. Ele não quer mais ouvir aquilo lá. Sabe, irmãos, tem hora na nossa vida que quem precisa resolver os nossos problemas não quer ouvir a nossa voz, não quer saber dos nossos problemas. Por isso que nós temos a nossa esperança em Deus. Porque quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, Deus mexe no coração do grandão e o grandão atende o pequenino. E Pilatos, irmãos, ouvindo José de Arimateia, falou, não, pega, pode levar o corpo daquele homem. E José de Arimateia, que era um senador, era um homem rico, era um homem com autoridade, se juntou a Nicodemos e foram lá na cruz e retiraram o corpo do Cristo nosso Senhor. Nicodemos, se nós voltarmos um pouco às Escrituras, ele esteve com o Senhor Jesus quando ele tem uma discussão com Cristo a respeito do batismo. Por que deveria um homem velho nascer de novo? Esse homem, ele se converteu. E ele, junto de José de Arimateia, eles retiraram o corpo de Cristo e levaram ele numa sepultura nova, próximo da onde o Senhor foi crucificado, porque o horário em que eles retiraram já se aproximava do sábado. E no sábado ninguém pode fazer nada, os judeus. Então eles tiveram que achar um local rápido para depositar Cristo nosso Senhor. E eles fizeram isso, irmãos, não em qualquer lugar. Eles levaram numa sepultura que não havia ainda sido utilizada, uma sepultura nova. E diz as Escrituras, irmãos, que eles levaram junto quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. 100 libras desse composto, traduzido para os nossos dias atuais, são 34 quilos desse composto, que custava 5 anos de salário de um trabalhador daquela época. Então eles pegaram a melhor indumentária para envolver o corpo do nosso Senhor e colocaram aquele unguento no corpo do nosso Senhor com um trabalho de 5 anos de um homem, 34 quilos de material, porque era um senador e Nicodemos, que também era um homem, um homem de autoridade entre os judeus. Eles reconheceram que aquele homem desprezado, que aquele homem que foi crucificado, ele era especial. E como era especial, né, irmãos? Era o nosso Deus. Mas eles deram o melhor que eles podiam. Para os irmãos entenderem, houve um outro homem que é narrado nas Escrituras, o corpo dele, quando ele faleceu, ele foi ungido, que foi uma autoridade máxima daquele povo, a qual o apóstolo Paulo havia estudado com ele, que era Gamaliel, e o que foi utilizado com toda a honraria para ungir o corpo dele na morte dele, não se compara com o que foi utilizado para ungir o corpo do nosso Senhor. Porque José de Arimateia e Nicodemos buscaram a excelência.
eles fizeram um sacrifício, eles deram o que eles tinham de melhor e honraram o corpo daquele homem que eles tinham assistido ele em vida operar prodígios, milagres e maravilhas. Então eles honraram o corpo de Cristo sem saber que ele haveria de ressuscitar. E nós, tendo Cristo já ressuscitado, devemos honrar a memória de Jesus Cristo nas nossas vidas também, irmãos. Lembrando, irmãos, que o Senhor está vivo e operando ao nosso favor. Irmãos, a excelência é um cuidado. A excelência é um compromisso. A excelência é um exercício, assim como a motivação, assim como a frequência à igreja. Muitos de nós não gostaríamos de estar na igreja hoje. Eu queria estar em outro lugar. Um dia frio, chuvoso aqui em São Paulo. Mas o compromisso, o exercício de frequentar o culto nos trouxe até aqui. A excelência, a fé, a crença em Jesus Cristo, que as coisas podem estar ruins, mas elas vão melhorar, também é um exercício. Nós precisamos moldar a nossa vida, tirando a gente, muitas das vezes, do conforto do nosso pensamento. Eu costumo dizer que a gente passa a vida inteira ensinando os nossos filhos a não serem mimados, né? Então a gente briga, a gente insiste, a gente tira eles da zona de conforto. Aí quando a gente chega na idade adulta, o que a gente quer? A gente quer conforto, a gente quer ser mimado, a gente quer ser bem tratado, a gente não aceita desaforo. Então nós precisamos ter um exercício que parte de nós para que nós possamos ter essa motivação. E também na excelência em agradar a Deus. Irmãos, quem esteve com Jesus em vida, os discípulos dele, o Senhor selecionou homens valorosos e homens que foram excelentes no que faziam. Depois, quando vêm os discípulos como Lucas, como vem Paulo, eles também eram excelentes. Lucas era um excelente médico, Paulo era um excelente advogado. Então nós precisamos buscar excelência em agradar a Deus. Isto posto, irmãos, o Senhor nos instruindo que devemos buscar a excelência, o Senhor nos traz esse assunto, porque o Senhor quer também operar coisas excelentes nas nossas vidas. Então nós buscando a excelência na comunhão, excelência na nossa produção, no nosso cotidiano, no nosso testemunho, o Senhor se apresentará ao nosso favor. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite nos lembra que se cumpriram as Escrituras, que está em Isaías, que está no Velho Testamento, de que o Filho de Deus seria encaminhado à sepultura com um homem rico. Mas devemos entender que esse evangelho, ele é escrito por João décadas depois desses acontecidos. Então, a expressão daquilo que se viveu, a expressão daquilo que se deixou registrado é bem menor do que a realidade que foi vivida. Muita coisa se perde no caminho, porque ele já era um homem velho quando essas coisas foram transcritas. Mas, irmãos, Cristo que viveu, Cristo que morreu por nós, Cristo que sofreu as mesmas aflições que nós sofremos, ele foi justificado no momento em que ele aparecia-se ser o homem mais miserável. Então, quando ele parecia, o nosso Deus foi subjugado, parecia mais miserável, Deus despertou homens grandes para fazer com que ele fosse entendido, interpretado, tratado como grande. A palavra de Deus para nós, irmãos, nessa noite, o recado do Senhor para nós nessa noite é que o Senhor virá com um tratamento especial na tua provação, na minha causa, na sua causa. O Senhor, irmãos, vem com jeitos especiais tratando as nossas vidas. O Senhor fala
o Senhor trata, o Senhor aconselha e o Senhor desperta também nós para uma boa obra e desperta aqueles que precisam te favorecer nessa terra. Para mim está claro o assunto dessa palavra, irmãos. Nós entramos na igreja, quantos de nós entramos nessa casa de oração, a nossa irmandade nos acompanhando pela internet, e você colocou uma trave, uma parede entre você e a promessa de Deus na tua vida, porque você não vê condições. O Senhor é a tua condição. O Senhor fará prosperar os teus caminhos nessa terra. Às vezes, irmãos, nós temos medo, às vezes nós temos aflição, às vezes nós temos enfermidade, às vezes nós temos algum desencontro, mas do jeito que a tua vida estiver, a palavra de Deus, ela move com muito mais força do que a tua limitação. Então a palavra de Deus continuará operando e operará nas nossas vidas. Cristo foi crucificado, foi maltratado, furaram ele, açoitaram ele, e quando foi deixado para que o corpo dele, não ele, porque ele era Deus, que o corpo dele fosse deixado, que a natureza tomasse conta, o Senhor despertou pessoas excelentes, de bom coração, e fizeram o melhor que eles podiam no tratamento do corpo do nosso Senhor. Então que possamos estar despertos para fazer o nosso melhor, para sermos agradáveis e honrarmos a memória do nosso Deus, porque o Senhor está prometendo por essa palavra que transformará as nossas vidas da maneira que você está, o Senhor cumprirá as palavras dele em nossas vidas também. Essa é a palavra, recebamos ela como vinda de Deus, irmãos. Que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão André.